Gente, eu quero trazer agora e falar de uma outra decisão que está gerando bastante polêmica também, que foi a do ministro Alexandre de Moraes de retomar a cobrança do IOF e, além de permitir que o projeto do governo agora permanecesse, valesse, também fazer uma cobrança retroativa desde que essa medida foi trazida à tona em junho. E isso está gerando bastante divergência. Daqui a pouco nós vamos entender também de que maneira que o mercado analisa essa questão de se cobrar IOF retroativo. Mas quem vai explicar essa história agora é a Janaína Camelo, que está ao vivo conosco. Jana, conta pra gente então dessa decisão que saiu ontem no comecinho da noite, né? Bem-vinda. Pois é, saiu ontem à noite ali, retornando os efeitos dos decretos do presidente Lula com o aumento ali, né, das alíquotas do IOF, mas mantendo também a suspensão com relação à tributação do risco sacado, né, Evandro? O risco sacado é ali quando uma empresa fornecedora, ela junto a uma instituição financeira, ela antecipa ali os pagamentos dos clientes. Então o ministro entendeu que no caso do risco sacado, isso não é uma operação de crédito, então não poderia ser tributado com o IOF, porque no entendimento dele é apenas uma modalidade de antecipação de recebíveis. O risco sacado, ele chegou a ser tributado com o decreto de Lula em maio, com uma alíquota de 3,95%. E aí, com a decisão do Congresso suspendendo, voltou a ser isento e agora, então, com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, volta realmente a ficar isento. Nas contas do governo, que o governo esperava ali arrecadar para o ano que vem, com o aumento do IOF, são 31 bilhões de reais. Mas 3 bilhões e meio era só com o IOF sobre o risco sacado. Então, como você disse, essa decisão do Moraes veio ontem à noite, um dia depois de ter terminado sem acordo aquela audiência de conciliação, né, entre governo e Congresso Nacional, né, tanto o governo como o Congresso preferiram esperar uma decisão do próprio ministro Moraes com relação ao IOF, e o ministro então deu essa decisão, e nessa decisão ele disse o seguinte, Evandro, disse que na decisão do governo nos decretos não houve desvio de finalidade e também não há um risco irreparável do que ele chamou ali de eventual exação fiscal irregular em montantes vultuosos. E aí quem falou foi o ministro da Fazenda, o ministro Fernando Haddad. Ele comemorou ali a decisão do ministro Moraes e a gente vai ouvir um trechinho dessa sonora agora, Evandro. Não tem a sonora. Desculpa, Evandro. Mas, enfim, quem também se manifestou foi o AGU, o advogado-geral da União. Ele disse que ele entendeu a decisão do ministro de suspender, de manter a suspensão sobre o risco sacado, entendendo que é um tema novo, que ainda gera divergências. Disse que a decisão do ministro mostra que o decreto de Lula é constitucional, defendeu também o diálogo entre todos os poderes. Só lembrando que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes é uma liminar. Precisa ser referendada por todos os ministros do STF. Isso deve acontecer na volta do recesso, que é só em agosto. E aí sim a gente vai ter uma decisão definitiva sobre o IOF. Evandro. Agora, Jana, só aproveitando que você está acompanhando questões relacionadas ao Supremo Tribunal Federal, hoje tem mais depoimentos da investigação sobre trama golpista? Tem sim mais uma rodada aí de depoimentos, né, de testemunhas, aquelas testemunhas que foram arroladas por réus de 3 núcleos, dos núcleos 2, 3 e 4. Hoje, por exemplo, foram ouvidos, Evandro, algumas testemunhas com relação ao Marcelo Câmara, né, Marcelo Câmara, que foi assessor especial de Jair Bolsonaro aqui na presidência da República, inclusive está preso preventivamente por tentar atrapalhar as investigações. O advogado dele também é investigado. E aí quem foi ouvido, por exemplo, hoje foi o capitão do Exército Osmar Crivellati. O Crivellati, ele também é investigado naquela operação, naquela investigação sobre as joias, né, sauditas, que foram vendidas ilegalmente por Jair Bolsonaro, presenteadas ao Brasil. E o militar, o Osmar Crivellati, ele disse que em nenhum momento ele ouviu falar ou foi mandado pelo Marcelo Câmara para monitorar autoridades, porque uma das acusações contra Marcelo Câmara é que ele estaria envolvido em toda aquela questão ali de monitoramento de autoridades, incluindo o ministro Alexandre de Moraes. Ele é réu no núcleo 2. O núcleo 2, só lembrando, seriam aqueles que teriam gerenciado ações para executar o plano, uma suposta trama aí golpista. E essas testemunhas, Evandro, esses depoimentos, eles continuam até a semana que vem, até quinta-feira da semana que vem.
Muito obrigado, Janaína Camelo. Um abraço para você, bom trabalho em Brasília. Vamos falar sobre a questão envolvendo o IOF, porque Congresso e governo federal travaram uma queda de braço. Houve uma tentativa de conciliação mediada pelo ministro Alexandre de Moraes, que não chegou a nenhum resultado. Aí vem o ministro e então traz a sua decisão na noite desta segunda-feira, o que gerou bastante crítica, divergência, exatamente por ter sobrado para o Supremo Tribunal Federal uma definição como essa e pelo ministro Alexandre de Moraes não só permitir que essa medida passasse a valer novamente, mas também cobrando o retroativo. Como é que se avalia essa conta, hein, Bruno Musa? Bom, vamos lá. Esse é bem o meu mundo, né? Pois é. Eu sou sócio de uma empresa de investimentos, eu lido com isso diariamente. Eu quero, inclusive, que você conte os bastidores dessa decisão, como que isso repercutiu entre muitos dos seus sócios e seus clientes também. Pois é, porque ainda acabei de ver uma notícia que saiu agora, faz 2 minutos, falando que as instituições financeiras não terão que recolher o imposto retroativo, mas as pessoas físicas não se sabe ainda. Então, olha só o nível de insegurança que nós vivemos. Eu sou um deles, por exemplo, que na semana passada fiz uma remessa minha lá para fora, para alocação de investimento lá fora, e não sei se eu serei tributado agora ou terei que recolher ou não, e se eu não recolho, eu posso ser punido. Então, olha o nível de insegurança institucional, jurídica, econômica, o custo de tudo isso. Mas tem um ponto extremamente relevante aqui que eu acho. Serei breve, vamos lá. O IOF, se você para ler no relatório de despesas divulgado essa semana pelo governo, o IOF está lá claramente como algo arrecadatório, subir o IOF para eles arrecadarem mais. Só que o IOF também é um imposto chamado de extrafiscal, ele não pode ter cunho arrecadatório. Por isso, ele não poderia ter essa elevação. Me lembra muito aquela frase que não tem nada mais permanente do que um imposto temporário. E isso é triste em absolutamente tudo que a gente vive. Aí o ponto crucial que eu acho que a gente não está mencionando, não vi ninguém mencionar, é o seguinte: uma vez que o presidente Lula aumentou o IOF, que é o único imposto que ele pode aumentar por decreto, e foi validado pelo judiciário, anulando o legislativo, que foi eleito, quem garante que o governo não pode subir para 5, 10, 15, 20, não importa. Eu não estou dizendo que ele fará, mas o IOF pode sim trabalhar como um controle de capitais, se ele não quer que o governo, que as pessoas tirem o dinheiro do país. E aí meu ponto é, a gente confia? Por definição, não confio em políticos no geral. Só que se ele já tem a chancela do judiciário, ele se sente totalmente à vontade para fazer o que quiser de cunho arrecadatório. Piperno, você concorda com o Bruno Musa que isso pode abrir um precedente para novos aumentos e para ampliar o que ele menciona aqui como uma insegurança jurídica, tributária e enfim? Veja, eu acho que tem 2 coisas nisso, né? Primeiro que, de fato, o precedente fica aberto, mas o governo, até do ponto de vista político, eu tenho a impressão que ele não mexeria nisso, porque já foi, inclusive, estipulado, né, enfim, no decreto anterior, a margem do aumento, e realmente ficaria ainda pior. Eu acho que é uma medida, essa medida eu acho ruim. E se fosse mais aumentado ainda, se a carga fosse maior, ficaria ainda pior e o desgaste político seria, enfim, ainda muito mais relevante em um pré-ano eleitoral, né? Outra coisa que me chama a atenção é exatamente essa decisão de se determinar, de se atribuir uma validade retroativa a esse decreto. Então, vejam só, houve uma tentativa do governo de aumentar essa alíquota, isso foi barrado, aí o STF autoriza uma cobrança retroativa, sendo que em agosto, quando o pleno se reunir, isso tudo pode cair, ou não. A gente não sabe exatamente o que vai ocorrer. Então, por qualquer ângulo que a gente avalie essa medida, eu acho ela ruim. Desde o início, eu tenho me declarado muito a favor de se mexer, por exemplo, nas alíquotas de imposto de renda. E aí não é para penalizar, é só para fazer todo mundo pagar. Ponto. Agora, mexer no IOF, eu acho uma medida ruim. Você acha, Gani? Não, eu acho que é bem ruim. Aliás, esse caso, Evandro, retrata o que é o Brasil atualmente. Primeiro, há todo um desentendimento político. Os poderes não conseguem se acertar. Depois, tem uma baita insegurança jurídica. Primeiro, porque um imposto que era claramente regulatório, que é o IOF, ele foi utilizado para fins arrecadatórios. Aí vai lá,
o Congresso e derruba. E aí, como sempre, tudo é judicializado, mostrando essa insegurança jurídica novamente. Ô Gani, eu queria tirar uma dúvida com você também, porque quando a gente fala de insegurança, ela até fica presente nesse tema, porque havia uma proposta de se reduzir o IOF gradativamente até chegar a zero, ou seja, a gente estava nesse caminho descendente. Quando vem uma decisão como essa, tudo aquilo que foi tratado lá atrás e planejado e que todo mundo olhou e pensou, puxa, quando chegar lá na frente nós não teremos mais, já apresenta uma mudança. Ou seja, não dá para você confiar em nenhuma proposta a longo prazo aqui no Brasil. Seria isso? Do que o imposto temporário. Exatamente. Fala. Ou tem outra frase, né, que no Brasil até o passado é incerto, atribuída aí ao Pedro Malan. Mas é verdade, porque veja, Evandro, havia um combinado dessa redução gradual e ela seria muito importante para o Brasil entrar na OCDE, que seria uma espécie de um selo ali de qualidade, né? Pô, o Brasil faz parte da OCDE, isso é bom para atrair investimentos. E, de repente, a gente dá um cavalo de pau. E não só dá um cavalo de pau, como toda essa questão traz um embate político, depois é judicializado, depois o poder judiciário é utilizado, instrumentalizado ali como uma espécie de poder moderador para, no final das contas, validar o IOF e de uma maneira retroativa. Olha que loucura isso na cabeça do investidor. Foram 383 parlamentares que votaram contra o aumento do IOF, hein? A favor da derrubada dele. Foi uma vitória acachapante do Congresso neste caso, né? Ô Zé Maria Trindade, eu ouvi muitas críticas ao governo federal neste assunto, sobre o fato de o governo chorar as pitangas para o Supremo Tribunal Federal para obter aquilo que ele quer ou necessita, na visão dele. E eu quero saber como é que essa decisão do Supremo Tribunal Federal bateu aí nos corredores. É um custo político altíssimo. Eu não entendo o motivo do governo comprar essa briga, uma briga ruim. É uma destas que em política, quando você ganha, você perde. Não fosse o Donald Trump e esta ameaça ao Brasil, isso estaria pegando fogo e o governo ganharia e perderia na opinião pública, porque é uma licença para gastar. Olha só, eu estou acostumado a conversar aqui, todas as pessoas, grupos, representações regionais, vêm aqui chorar, elogiar ou fazer lobby. Eu gosto de usar essa palavra de uma maneira positiva. Existe o lobby positivo de convencimento, né? O lobby técnico. E eu nunca vi empresário pedir vantagens, nunca vi empresário pedir dinheiro ao governo. Isso é coisa ali dos municípios, dos estados. O que mais os empresários pedem é a estabilidade legal. Eles precisam disso, porque é muito dinheiro investido. Às vezes, empresas da família, que já está na terceira geração, e eles dizem, isso não pode acabar nas minhas mãos. Então, essa estabilidade, ela é requerida. Empresário não paga imposto. Se pagar, quebra, porque o imposto é maior que o lucro, né? O governo é um sócio oculto de cada empresa, porque é ele que ganha uma parte muito grande. Quem paga imposto é o consumidor final. Agora, você imagina uma empresa que tem que calcular custos e calcular o preço final, não sabendo se vai pagar IOF. Eu acompanhei esse debate. Vieram aqui representantes das empresas aéreas que me assustaram, dizendo que inviabiliza o setor. Veja bem, as aeronaves, elas não são compradas, elas pagam leasing e são fortemente taxados pelo IOF. Além disso, o setor de turismo e outros setores, quer dizer, haverá setores que serão muito prejudicados. Dá uma ideia de que não houve um estudo prévio, setor por setor, sabendo a implicação disso. Quer dizer, isso não é tanto dinheiro assim para o governo sofrer um desgaste tão grande. Fora essa relação complexa aqui na Praça dos Três Poderes, né? O Sarney, do alto dos seus 95 anos, ainda lúcido, me disse aqui, numa comemoração em que ele participou sobre a Constituinte, de que o Congresso está judicializado e o Supremo está parlamentarizado. Veja bem, quem judicializou isso foi o PL. Quando o Lula assinou o decreto, o PL disse, foi ao Supremo dizer, esse decreto é inconstitucional. E eu acho que o PL tem razão, é inconstitucional, porque o IOF não pode ser arrecadatório, sim regulatório, né? Mas depois veio o PSOL e depois o governo dizer,
um ato de declarar constitucionalidade, né? Então, assim, está todo mundo indo para o Supremo e depois reclama do Supremo. O Supremo não pode virar as costas e dizer, eu não vou falar sobre isso. Não, a Justiça tem que dizer sim ou não, ela é binária, né? E é isso que está acontecendo. O Supremo está tomando decisões por demanda. Isso mesmo, Zé Maria. 4h27, quem nos acompanha pela rádio. Um rápido intervalo, já espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Arremate, Gani. Evandro, o IOF ele vai encarecer o crédito para a empresa, portanto, reduz a atividade econômica ou um repasse no preço, mas também encarece as importações. E aí a gente está falando importações de máquinas, de equipamentos essenciais para a nossa indústria. Só que a gente está discutindo protecionismo, certo? As tarifas protecionistas do Trump e a probabilidade do Brasil aplicar a reciprocidade, ou seja, também colocar tarifas de 50%. Veja que se somadas tarifas de 50% mais este aumento do IOF, praticamente inviabiliza importações dos Estados Unidos. E isso é essencial para a nossa indústria aqui, porque a gente tem uma ideia que importação é ruim. E essa é uma ideia completamente equivocada. Você precisa da importação para, inclusive, desenvolver a sua indústria. Interessante, Alan Gani.